Boa noite. Vocês estão cansados? Não? Ok, que bom. Bom mesmo. Bom, eu já me apresentei, mas para quem ainda não estava por aí ou não acompanhou na live, eu sou professor já há 20 e poucos anos na área da teologia. Sou casado com a Vera, pai de Rafael e de Mônica, vovô do Davi, de 1 ano e 8 meses. É tão bom, já estou com muita saudade dele. E eu atuei muitos anos na área da dependência química e depois Deus nos chamou para o ministério da docência, para ensinar futuros obreiros aí no reino de Deus. É uma alegria a gente sair do meio universitário e estar em comunidade, podendo partilhar também daquilo que Deus tem colocado no nosso coração a partir da sua palavra, né? Então, se vocês percebem que em algum momento eu estou sendo muito teórico, muito acadêmico, um pouco difícil, problema de vocês, não é meu. Vocês que convidam, vocês que arcam com as consequências. Vamos ver se a coisa vai para lá. Só um pouquinho. Acho que eu tenho que tirar a projeção. Aí colocar aqui. Tenho. Aí ele vai lá para o primeiro slide de novo. É impressionante. Vamos achar aqui. Já foi. Aqui. Então, pessoal, a gente viu ontem à noite e hoje de manhã que a única forma da gente saber quem é Deus é se Deus fala quem Ele é. Caso contrário, nós vamos ter que seguir os nossos arquétipos, os nossos pensamentos equivocados de Deus, né? E aí nós vimos também hoje de manhã que uma das formas que a gente vai responder ao Deus que se apresenta a nós, e nós sabemos que Ele é quem Ele é por causa que Ele é o crucificado, é o Deus que a mente humana não conseguiria criar, tão ridículo que é o fato de um Deus se tornar carne, ser humano, e morrer numa cruz. Isso é tão absurdo para o pensamento humano que eu tenho que dizer, é Ele, porque é o jeito que Ele se revelou a nós, por causa do nosso pecado. E a nossa primeira resposta é em diálogo com Ele, é em oração, é entregar a nossa vida a Ele e ter uma vida de comunhão com Deus que se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? A outra forma da gente se relacionar com Deus, da gente responder ao Senhor, é se colocar a serviço dEle. Nós, como seres humanos, nós servimos algo. Nós servimos alguém, queiramos ou não, nós estamos a serviço. A pergunta é, nós servimos quem? Quem que nós servimos? Qual é o endereço do nosso serviço? O que é a centralidade do nosso tempo, do nosso fazer, da nossa dedicação? E se nós somos nova criatura, como nós vimos ontem, se nós temos um novo recomeço em Cristo, um novo nascimento, agora essa nova vida tem um propósito, que é estar a serviço do Senhor. Como eu disse, só o ladrão da cruz não teve tempo de servir. Entregou a vida a Cristo e já foi para a eternidade. Muito sortudo, por sinal. Brincadeira à parte. Agora, quando a gente fala em serviço, nós temos que ter em mente que o nosso trabalho, a nossa função, que nos dá o sustento, é para o Senhor também. Tá? Todo trabalho que é digno, que é ético e que produz a vida é para o Senhor. Como um dos reformadores dizia, o padeiro faz pão para Deus, o sapateiro faz sapatos para Deus. Se você está numa situação de trabalho em que é desonesto, que é antivida, que prejudica o próximo, não é para Deus, portanto não devia estar lá, como cristão. Né? Então, o nosso primeiro grande serviço, sim, é a responsabilidade pela manutenção da vida.
Vida dada pelo Criador, o Pai. Vida redimida pelo Filho. E vida que é sustentada pelo Espírito Santo. Então nós somos agentes da vida, porque Deus é o Deus da vida. É Ele que dá a vida e Ele é o Senhor da existência humana. E nós estamos a serviço dEle, servindo e cuidando da vida. Mas o outro aspecto do serviço é em relação ao reino de Deus. Esse Deus revelado precisa ser conhecido. As pessoas precisam saber sobre. E aí, como nós formamos comunidade de fé, a pergunta é como nós, enquanto comunidade de fé, servimos a esse Senhor que nos redimiu, que nos salva, que nos restabelece, que nos dá nova vida, como nós o servimos. E aí eu quero trazer para vocês, para um início de conversa, eu quero trazer algumas palavras gregas que não são tradução literal para serviço, mas que implicam em serviço no reino de Deus. Eu acho que você vai gostar de descobrir que você vai se encaixar numa delas. Porque nós temos irmãos que eles muitas vezes vão entender que não servem para servir. Eu não tenho o dom da música. Eu não consigo falar em público. Vou fazer o que para Jesus? Não consigo testemunhar olho no olho com alguém. Então eu não sirvo para servir, eu não sirvo para o Senhor. Para aí. Vocês vão entender que tem muita coisa que a gente pode fazer. Né? A primeira palavra que eu vou destacar para nós aqui, eu vou deixar aqui no centro a palavra servir, que é o nosso tema. A primeira palavra é a palavra liturgia. Lembra o quê? Ela transliterada para o português foi transliterada como liturgia. Mas o que você entende de liturgia provavelmente não é bem o que está aqui nessa palavra. Na tua memória, liturgia é aquele culto ou aquela missa romana toda cheia de... Como é que se diz? Mecânico, tudo cheio de coisinha para ser realizada. Gente, isso é um conceito errado de liturgia. A palavra liturgia, ela engloba tudo que é feito na relação com Deus. Tá? Tanto na vida pessoal, quanto na vida comunitária. É a organização da nossa adoração, da nossa celebração. Aqui eu coloco a oração, a adoração, celebração, louvor, culto, espiritualidade. É toda a nossa organização enquanto comunidade de fé que adora ao Senhor. Isso tem que ser organizado? Pensa numa celebração onde cada um faz o que quer. A bagunça que ia virar, a desordem que ia virar. A palavra liturgia vem da palavra leiturgo, não é o liturgo do micharia lá, tá? Fique bem claro. Vem da palavra leiturgo, que o leiturgo na antiguidade era aquele sujeito que reunia o povo e trazia as palavras do rei. Quando o rei fazia uma resolução, alguma coisa, é ele que passava a comunicação pública. Leiturgo. Dali vem a liturgia, que são as atividades públicas. Isso no grego... o grego não bíblico. No grego bíblico, a liturgia tem a ver com o nosso culto a Deus, com a nossa adoração, com a nossa celebração. E aí ela é tanto no nível individual, quando você ora em casa, quando você tem teus momentos de oração, quando você tem o seu jeito de fazer a devocional, você tem uma liturgia. Isso é bom e é saudável. Por exemplo, eu recomendo que nós tenhamos um cantinho da oração. Por quê? Porque isso para nós é didático. Tá? Só um pouquinho, alguém está me ligando. Hora de tomar remédio, dá licença. Mas eu acho que eu aguento até o final da palestra. Não se preocupe, não é urgente. O meu Davizinho, 1 ano e 8 meses, toca o celular e diz, tomar remédio. Já lembrei dele, né?
É muito legal você ter um cantinho de oração, um lugar que fica fazendo assim para você, ó. Porque a gente esquece de orar no nosso ritmo louco de vida que nós temos aí, né? De repente o dia passou e, cara, eu nem parei para orar. Ter horário de oração, ter local de oração, Deus não precisa dessas coisas. Mas nós precisamos. Então a gente desenvolve uma liturgia saudável que te mantém essa relação com o Senhor. Porque se a gente fica só quando dá vontade, tem hora que é dias e que a gente passa dias e não orou ainda, né? E esqueceu do Senhor. E quando nós estamos em comunidade, para a gente ter um louvor agradável, para a gente ter a oração, essas coisas que fazem parte da relação com Deus. Então eu defino essa palavra como a nossa relação, eu, nós, com tu. Tu aqui, todo maiúsculo, porque é Deus. Aqui eu faço uso da palavra princípio que o filósofo Martin Buber criou, onde ele fala da relação eu, tu, eu, isso. Ele tem todo um trabalho filosófico em cima disso, e eu empresto a ideia dele para colocar aqui, que aqui nós estamos no âmbito da relação eu com Deus, nós com Deus. E aqui nós prestamos serviço. Aqui entram certos dons. Né? Eu já não posso dirigir o louvor. Até poderia. Mas não seria a mesma coisa. Né? Então nós temos irmãos com os dons musicais. E aí temos o pessoal que consegue dirigir programação, e beleza. Mas qual é o nosso problema como comunidade? A gente acha que servir a Deus é só aqui. Né? E aí eu não sirvo para servir. Porque eu sou muito tímido. Né? Trazer pessoas aqui, você treme. A minha maior diversão é que nós temos um curso de 1 ano, curso bíblico de 1 ano, e eu sou professor que ensina a fazer mensagem. E todos os alunos têm que pregar na sala de aula. É divertido. Eu curto. Né? E é bonito porque eu passei por isso. Quando eu tinha 14 anos de idade, 15 anos, participava do grupo de jovens. Alguém tem aquele momento de dizer o nome, eu ficava vermelho, azul e roxo, e não sabia pronunciar meu nome em público, de tanta vergonha, tanta timidez. Eu passei por isso, eu digo para os meus alunos, não vai ficar de graça não, vocês vão passar também pela mesma coisa. Então aqui tem uma série de dons necessários que Deus vai nos dando entre os irmãos. Aliás, o dom nunca é teu. O dom é da comunidade. Se você não exerce o dom que está dado em ti, você está usurpando a comunidade de fé. Né? Isso é muito sério, porque vocês estão servindo ao Senhor, servindo a comunidade e assim nos diferentes dons. Próxima palavra é a palavra koinonia, está deitado aqui. A palavra koinonia, ela é uma palavra que pode ser traduzida por comunhão. Por comunhão. Por comunicação. Comunicação no sentido de relacionamento. Por orientação. Aconselhamento entra aqui. Pertença. Eu me sinto pertencente a esse grupo. E talvez é uma das primeiras coisas que você, que está há pouco tempo participando da comunidade, que você sente a alegria de se sentir pertencente a esse pessoal, aos irmãos na fé. E nós precisamos da pertença. É o lugar de ensino. Os grupos células é um lugar de muito ensino. As palestras, as conversas, é um lugar de aprendizagem. Porque nós estudamos a Sagrada Escritura de forma individual, na nossa liturgia pessoal, na nossa devocional, mas nós também precisamos de gente que nos ajude no entendimento. E isso é comunhão. Né? A comunhão que é tão necessária para o nosso bem viver. Deus, quando nos chama à fé, Ele nos chama para sermos solitários, isolados. Bonhoeffer, o teólogo da época do nazismo, ele foi preso
Não, porque ele, como pastor, não concordou com Hitler. E ele foi preso e ele escreveu o livro Vida em Comunhão. E a primeira frase do livro é: não é normal para o cristão viver em comunhão. Isso é graça, isso é bênção. Porque ele sentiu o que é não ter comunhão. E, aliás, tem um episódio da vida dele, dentro do campo de concentração, eles estavam sendo transladados para um outro campo de concentração, e quando ele estava no trem sendo levado, ele e o grupo dele, teve uma hora que ele se separou do grupo, e ele teve a chance de sair, de ir para uma outra direção, e ele gritou em meio à multidão, dizendo para os soldados: ei, eu sou daquele grupo. E ele foi para a morte. Foi enforcado 2 meses antes de terminar a guerra. E a riqueza que ele deixou é o livro com o título Vida em Comunhão. E aqui nós temos muitos serviços para serem prestados. O pessoal ali que fez as pastinhas, o pessoal que organizou esse evento, né? Quanto trabalho vocês tiveram, né? Onde é que está a Cátia, que é a secretária? Ela está aí? Ela fala bem em público? Não, então não, é só para... Porque se ela não falasse, não seria problema estar servindo de outra forma. Entendeu? Nesse sentido. Tem muita coisa para ser feito que deixa o ambiente agradável. Eu imagino que a construção que vocês estão fazendo está dando muito trabalho no sentido de organizar, de administrar. Eu admiro os irmãos da contabilidade. Cara, eu faço uma conta 10 vezes com calculador e eu tenho 10 resultados no final. Não é a minha praia. E aí eu tenho aquele irmãozinho que tem olho clínico para aquilo que vem depois da vírgula, inclusive. Que bênção! A Cleide, quer dizer, que bênção ter irmãos e irmãs que cuidam daquilo que é necessário para uma vida financeira transparente na comunidade. Né, que é fundamental. A comunidade de Jesus Cristo tem as suas finanças transparentes, porque o dinheiro é do Senhor e é aplicado para o reino de Deus. E assim tantas coisas, que deixam o ambiente agradável, o ambiente bonito. Ou aquela pessoa que é tímida para vir aqui na frente, mas quando vê que alguém está triste, ou que tem 2 pessoas que estão em situação assim não muito confortável no relacionamento, vai lá mediar a relação, consegue colocar uma... Né? Isso é dons para a comunhão cristã. Tá? Então, aqui caberia muitos dons nesse eixo aqui. Próxima palavra. Bom, aqui antes da palavra, aqui eu defino, então, como eu, nós, tu, irmão na fé. Eu, nós, tu, irmão na fé. Veja que a relação com Deus eu deixei no centro aqui, como eixo. E agora eu vou criar as hélices de atuação. Aqui nós estamos agora na relação entre nós, pessoas. Então, tudo que a gente faz para o irmão na fé, tudo que a gente faz que colabora para essa relação entre irmãos na fé, está no eixo da koinonia, da comunhão. Tá? Volto a dizer, esse eixo aqui, na relação com Deus, ele não pode ser vivido fora do eixo da comunhão cristã. Essa coisa que às vezes anda por aí, de que não, eu e Deus está tudo certo, eu tenho minha espiritualidade em casa, né? Não é bíblico. Porque se você olhar para o livro de Atos, e se você olhar para o próprio Senhor Jesus, que já escolheu os discípulos, andou com toda aquela turma, foi sempre em comunhão, e o livro de Atos é virado em comunhão, né? Nesse sentido. Próxima palavra. Martiria. Martiria pode ser traduzido por testemunho. Só que vem da palavra mártir. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que bom, poder, dinamis. E sereis meus mártires até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas. Só que os primeiros testemunhas do Evangelho pagaram com o próprio sangue por aquilo que eles anunciaram. Por aquilo que eles viram, que lhes foi revelado. Quando eles vão anunciar o que lhes foi revelado, eles foram sacrificados, foram martirizados. Talvez alguém diga, o apóstolo João, não, ele morreu idoso. Sim. Aonde?
foi o que mais sofreu por causa da perseguição. Então, na martiria nós temos o testemunho, nós temos a missão, talvez poderia colocar missão em primeiro lugar, evangelismo, pregação do evangelho, a confissão da nossa fé. Se alguém perguntar para você em quem você crê, então daí você pode dizer em quem você crê. Os primeiros cristãos desenvolveram credos para isso. Credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, e assim vai. Coisa linda, bem elaborada, bem pensada, para poder testemunhar a sua fé. Testemunho é basicamente a gente conta o que Deus fez conosco. A gente é uma testemunha do agir de Deus. Evangelismo, a gente explica o Evangelho. Então, o estudo do abismo ligado é uma ótima didática para explicar o plano da salvação. Não é a única didática, mas é uma ótima didática que vocês têm usado e pessoas têm entendido o Evangelho a partir do abismo ligado, que está a essência lá do plano da salvação. Isso é evangelismo, né? Ou seja, aqui nós levamos o Evangelho para aquele que não conhece o Evangelho. E aqui então eu defino como eu, nós, com tu, desconhecedor do Evangelho. Nós temos dois grupos de pessoas que não creem em Jesus Cristo. Nós temos os incrédulos e nós temos os desconhecedores do Evangelho. O incrédulo é aquele que entendeu, mas não crê. Eu encontro na literatura filósofo que entendeu o Evangelho e que talvez explicaria melhor do que eu o Evangelho, mas não crê. Né? Você apresenta o abismo ligado para alguém e a pessoa pode dizer: eu entendi, mas eu não quero seguir esse caminho. Tu fez tua parte. E essa pessoa não vai ter desculpa depois, perante Deus. Agora existe aquele que nunca entendeu, que nunca ouviu o Evangelho, ou que nunca lhe foi permitido o entendimento do Evangelho. E pesa sobre nós a responsabilidade. Pessoal, não é nossa responsabilidade as pessoas chegarem à fé. A nossa responsabilidade é as pessoas entenderem o Evangelho. Chegar à fé é a obra do Espírito Santo na vida da pessoa e está na mão de Deus. Para mim isso foi muito libertador. Eu lidei 4 meses com um homem, dependente químico, pai de santo, umbandista. Quando ele veio se internar na nossa comunidade terapêutica, lá na Grande Florianópolis, em Palhoça, da qual eu era diretor, ele disse, já na entrevista, ele disse: olha, eu quero me internar aqui, mas eu não quero mudar de religião. Eu posso? Digo, pode. Só que vamos combinar o seguinte: tu deixa a Umbanda lá fora e aqui a gente fala de Jesus. Mas tu pode te internar sem mudar de religião, tranquilo. Tá. Se internou, não deu uma semana, começou a baixar E aí o pessoal estava tudo naquela, o diabo está aqui dentro, não sei o quê, tem que mandar esse homem embora. Disse, não tem que mandar ele não, tem que mandar Ele está aqui para se recuperar. E aí ele tinha objetos da Umbanda lá, ele estava fazendo umas falcatruas lá desse sentido. Chamei ele para o escritório e disse: o que eu combinei contigo? Tá, me dá as tuas coisas da Umbanda, eu vou empacotar elas, mandar para a tua família, porque pertence, pessoal. E aqui então, né? E aí quando nós tínhamos o devocional bíblico, ele pegava no sono. Né? Eu até brincava assim, porque quando abria a Bíblia, ele pegava no sono. Então eu ficava abrindo e fechando. Então, não era tanto assim, não. 4 meses eu lutei com ele no meu escritório, explicando o Evangelho para ele. 4 meses eu lutei com esse homem. E no final ele disse: Rolf, eu gosto de Jesus, mas eu não entendo porque é só ele. E que eu também não posso, então, ter o meu batismo com o preto velho, que era o Espírito que ele encarnava. E eu fico muito tranquilo que esse sangue não pesa sobre mim. Entende? O Evangelho foi explicado. Nós oramos. Por que ele não entregou a vida a Cristo? É problema de Deus. Nossa parte foi feita. Ele entendeu o Evangelho. Pode ser que hoje ele já esteja na vida de fé ou não. Nunca mais tive contato depois com ele. Depois que ele saiu.
Mas entende que a nossa função aqui é que o Evangelho chegue nas pessoas, assim como chegou até nós. E aqui tem muito serviço que a gente pode fazer. Tem pessoas que têm um jeito mais especial de chegar, consegue falar, consegue explicar, consegue criar pontes de contato. Você que é recém-chegado à fé e está há pouco tempo na vida de fé, você tem muitos amigos incrédulos que você pode arrastar junto, vem cá, ó, cara, né? Você tem contatos. Para a gente que está há 40 anos na vida de fé, a gente já não tem mais tanto irmão, tanto amigo incrédulo para evangelizar, a gente já está um pouquinho, né? E assim Deus vai trabalhando e levando o seu evangelho adiante. E aí nós temos mais um grupo aqui de serviço que é a palavra diaconia. Diaconia é todo serviço que nós prestamos a Deus socorrendo pessoas em sofrimento. Então tem a ver com o nosso aconselhamento, a nossa poimênica, o nosso cuidado. Poimena é uma palavra que significa pastor, e é pastor literal de ovelha, então ela é traduzido por pastor, mas tem a ideia do cuidado, aconselhamento, auxílio, inclusive auxílio material em situação de fome, em situação de precariedades, empoderamento, onde a gente também trabalha para que as pessoas consigam o seu próprio pão, cura no sentido de acompanhamento espiritual, principalmente acompanhamento na doença, de cuidar das pessoas doentes, cidadania, que é presença ativa na sociedade, a nossa presença cristã. Então, diaconia, que é o servir, aqui sim dá para traduzir literalmente por servir. Diaconia é tudo que nós fizemos no âmbito do sofrimento do outro. Tá? Então, aqui nós temos a relação eu, nós com tu, sofredor. E tem textos de Jesus bem pesados nessa área. Mateus 25. Mateus 25. O grande julgamento. Separar as ovelhas lá dos bodes. E aí Jesus diz: cheguem benditos do meu Pai. Entrem. Porque eu estava com fome e me desse de comer, estava com sede e me desse de beber, estava nu, me vestisse, e assim vai. Estive preso, me visitasse, doente, foste-me... Né? Quando, Senhor, fizemos essas coisas? Quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço, porque eu estava com fome e não me deram de comer, coisas assim. Senhor, quando não te demos de comer? Quando deixaram de fazer a um desses meus pequeninos. Pessoal, Jesus não mora dentro da igreja, do templo, do nosso lugar de reunião. Se vocês acham que Jesus dorme dentro do templo, vocês que estão construindo o templo, por favor, façam uma cama agradável para ele. Porque as igrejas que eu encontro por aqui é tudo desconfortável. Jesus deve sofrer muito se ele está preso lá dentro. Popularmente as pessoas acham que Deus está lá na igreja, e aí nós vamos de vez em quando lá fazer um agrado para ele. E aí depois quando a gente sai, a gente vive do jeito que quer viver e depois chega lá para fazer mais um agrado. Esse não é o Deus da Bíblia. Isso é outra coisa. O Deus que nós cultuamos na nossa celebração, o Jesus que é anunciado aqui no púlpito, onde você encontra ele fora? Nas pessoas que estão em sofrimento. Jesus mais ou menos está dizendo o seguinte: vocês não me têm mais em carne e sangue, vocês não me têm mais pessoalmente, mas vocês querem me alcançar um prato de comida? O meu prato de comida passa para esse que está com fome. Porque Jesus ele entrou no sofrimento humano e ele está lá com o sofredor, independente desse sofredor ser crente ou não. Jesus, Deus, ele sofre com o sofrimento humano. E ele se coloca lá. E se nós não encontrarmos, e não pensarmos se nós estamos servindo a ele, servindo quem está doente, nós não entendemos a dor de Deus em relação ao sofrimento humano. Nós criamos uma dicotomia entre o culto, esse grupo aqui, ó. Nós adoramos ele de forma muito bela aqui,
mas não enxergamos ele no sofrimento humano. Uma parábola que Jesus não devia ter contado, mas já que contou, Lucas não devia ter escrito, é a parábola do samaritano, do bom samaritano. Porque essa pega pesado com a gente. A gente tem pressa de correr para a igreja e não vê pessoas em sofrimento no caminho. Eu sou professor de diaconia, por isso eu estou me alongando um pouquinho aqui, mas assim, o nosso testemunho, que aqui ele é falado, o evangelismo que é proclamado com os lábios, ele é demonstrado e ele é visível no nosso amor ao próximo. Então, meu irmão, minha irmã, se você diz que não consegue falar de Jesus, mas você tem um coração misericordioso para quem está sofrendo, você está fazendo o que Jesus quer que você faça. E é claro que se você não consegue falar, você consegue trazer essa pessoa para o ambiente onde é explicado sobre Jesus. Ou deixar algo por escrito, acha algum meio. Mas Jesus, ele honra essa misericórdia que você tem. Porque aí tu é discípulo dele. E você que é do louvor, e louva a Deus aqui de forma tão bonita, e se você não se importa com quem está sofrendo, você não está louvando o Jesus da Bíblia. É duro o que eu estou falando agora, mas isso é para todos nós. Nós podemos nos empolgar e entrar em êxtase no louvor, mas se a gente passa de largo, nós não entendemos o Deus da Sagrada Escritura. Porque estar a serviço do sofrimento do outro, que pode ser a falta do pão, mas pode ser a doença, pode ser problemas emocionais. Por que, Luiz Loures, por que perder tempo com dependentes químicos? Me desculpe. Essa gente que provocou tanto mal na sociedade. Por que investir tanto tempo numa situação que às vezes tu nem sabe se vai dar alguma coisa? Porque Jesus manda fazer e ponto final. Isso é diaconia. É serviço dentro do sofrimento. Se hoje eu fosse organizar um grupo de discipulado com jovens, eu ia trabalhar assuntos do abismo ligado, questões básicas da fé, palavra de Deus, e dizer, bom, agora vamos nos levantar e vamos visitar um idoso. Agora vamos lá visitar um doente. Agora vamos ser discípulos de Jesus na prática. Final do Sermão do Monte, que tem aquela palavra tão bonita sobre construir sobre a rocha, é colocar na prática a palavra que Jesus ensinou. E é o quê? É isso aqui. É esse serviço. Mas olha agora que bacana que nós temos esse quadro montado. E olha agora a totalidade disso aqui. E a complementariedade. E a figura que eu tentei colocar aqui, e eu sou tão bom desenhista que vocês não vão conseguir saber a figura que eu fiz ali, é de um catavento. Todos perceberam que era um catavento. Beleza. Já viu? Já não sou tão ruim no desenho. É um catavento de 3 hélices. O eixo do catavento é a relação com Deus. É eu, tu, Senhor. Eu, nós, Senhor. Da onde os outros serviços estão amarrados, acoplados, e partem daí. A celebração é o evento central da comunidade de fé. Porque lá no grupo célula, você forma uma comunidade com aquele grupo. Mas se a gente ficar só ali, a gente vai ficar egoísta. Vai ser uma panelinha. E quando nós estamos com a comunidade maior, nós percebemos a nossa irmandade. E cultuamos ao Senhor como comunidade. E da comunidade parte esses braços aqui, as outras hélices. Agora, um catavento, quando as hélices estão em movimento, elas se misturam. Então, diaconia só é diaconia na relação com as outras frentes aqui. Eu conheço um movimento diaconal que não prega o evangelho. Daí eu digo, vocês não são diaconia, vocês são serviço social. O que é bom, está ajudando pessoas. Mas nós levamos pão e
perdão, nós levamos pão e palavra de Deus, nós levamos o ser humano completo na sua necessidade. Se a gente tem um culto, uma celebração bem significativa, ela só ganha vida quando está a serviço do próximo. Então, uma implica na outra, entende? É movimento. Eu devia ter um catavento agora para fazer essa figura. E o que move o catavento? Vento. No grego, pneuma, que é traduzido por vento, também é traduzido por espírito. Dali vem nossa palavra pneu, porque lá dentro tem vento. Doenças pneumáticas, porque passa o vento aqui no pulmão. E é palavra para espírito. Pneuma é o espírito. E aí, é muito interessante que o que move a igreja é o Espírito de Deus, que faz isso aqui funcionar. O catavento não tem motor próprio. Não é o ventilador. O catavento depende do vento, nesse caso como igreja, como comunidade de fé, das ações do Espírito Santo em nós e através de nós. É Ele que nos move. Por isso é vida, é movimento. Só que o catavento tem uma peça fundamental. Quero ver se alguém acerta. Você não vira uma bagunça. Pode falar alto. Aquele guia. Sim. Não, você acertou. Só que não é esse nome, mas está certo. Aquele leme, o leme. O eixo é o que firma tudo. Mas se não tem o leme atrás, ele não pega o vento certo, ele gira em torno dele mesmo. Então o leme é a palavra de Deus. Eu costumo dizer que tem muito espírito agindo nas igrejas. A minha pergunta é se é o santo. Tem muito movimento, mas é Espírito Santo? Como é que eu sei se é Espírito Santo ou não? O vento do Espírito Santo, o Espírito Santo só age em sintonia com a palavra de Deus. Por isso a aliança bíblica. Senão a gente também começa a ter arquétipos ou concepções de espíritos que nem são da Bíblia. O Espírito Santo não vai dizer nada contrário à Sagrada Escritura. Certa vez um pastor disse que ele tinha que deixar a esposa dele porque Deus mostrou uma outra mulher que seria mais favorável ao ministério dele. Que o Espírito Santo revelou isso para ele. Vai rachar uma lenha. Que não é o Espírito de Deus falando isso não, seu sem vergonha. Essa é fácil perceber que não é de Deus. Então, tudo o que está movendo dentro disso aqui, que é falar de Jesus na perspectiva da comunhão com Deus, que é comunhão cristã, que é cuidado de quem está em sofrimento, é o Espírito Santo que vai nos movendo. E aí a igreja é viva. Eu conheço uma comunidade lá em Joinville que na terça à tarde eles têm um culto com mais de 100 pessoas de um bairro muito pobre onde eles estão lá dentro. Lá eles têm grupo de conversação, lá eles têm assistência de bolsas, cestas básicas, lá eles têm futebol para as crianças, eles têm curso de eletricista, eles têm várias coisas acontecendo naquela igreja. Né? E que bonito isso. E aí também evangelismo, também aquela coisa de explicar Cristo, explicar o Evangelho, as coisas vão acontecendo. Quando eu vou lá, eu digo, isso aqui é uma igreja avivada. Tem vida aqui. Avivamento não é êxtase, nesse eixo aqui. Avivamento não é sentimental. Ai, agora eu sinto Deus, agora... Se essas coisas acontecem, amém, mas isso não é avivamento. Avivamento é a vida colocada nesse movimento aqui. Então, o catavento não tem motor próprio. O leme é a palavra de Deus. E em movimento todos se complementam. Então, meu querido, que desculpa você tem para não servir? Eu não sei cantar, e daí? Mas você talvez saiba fazer visita a um doente. E quem já ficou doente, hospitalizado, sabe como é bom receber uma visita.
Talvez você percebe pessoas que estão em sofrimento, padecendo do pão, e você enxerga as coisas, e Deus coloca no teu coração, e assim por diante. Tem serviço para todos. Não falta serviço no reino de Deus. Se você olhar isso aqui, não falta serviço no reino de Deus. É isso que eu gostaria de deixar isso com você. E todos têm o mesmo valor para Deus. Não é assim que quem toca aqui é mais importante do que aquele que visita o doente, ou que visita o preso, ou que cuida da falta de pão de alguém. Tudo é para a glória do Senhor. Porque nessa novidade de vida que nós vamos vivendo, essa nova criatura é para a vida. É pró-vida. Ô Luiz, tô indo bem, né? É para a vida lá, né? Mas é isso mesmo. Tudo que você faz é para proporcionar vida. Então você, marido, você promove vida dentro da tua casa. Para a tua esposa, para os teus filhos. Você, esposa, promove vida dentro de casa. Mas nós, como cristãos, nós promovemos vida ao nosso redor, por isso nós temos presença cristã na sociedade. Fazemos a diferença. Lutamos pela vida. E nós somos muito ausentes da sociedade. A gente reclama que a coisa está do jeito que está, mas a gente também não está mexendo um dedo para melhorar. Eu tenho um amigo que se tornou prefeito de Blumenau. Irmão na fé, extremamente ético, e que tem o dom da política. A política agora, a política verdadeira, não a politicagem, a coisa de enxergar as necessidades. E a bênção que ele foi como prefeito. Agora ele é secretário da Defesa Civil em Santa Catarina. Eu acho que ele vai ser candidato a vice-governador. Queira Deus que chegue lá, porque ele marca a diferença. Eu não estou falando politicagem aqui, eu estou dizendo de um homem de Deus, ético, que está dando a cara para bater, para fazer diferença na sociedade onde está. E testemunha o Evangelho. Lança no ar mensagens com a palavra de Deus. E todo mundo sabe que ele é crente. E é ético. E é confiar. Perfeito, talvez? Não. Perfeito, não. Mas está marcando presença cristã. E nós fazemos o quê? Entende como isso aqui tudo vai nos... Quer dizer, diante de Deus, a gente vai perguntando, Senhor, como é que é para eu te servir? Onde é que tu me queres? Não tem hierarquia de serviço aqui. É para o Senhor. É na contabilidade, é para o Senhor. O nosso Serene, que tem 5 unidades de tratamento com mais de 250 vagas, já ganhou o Prêmio Nacional de Referência Administrativa, de ONG. Porque nós temos esses irmãos e irmãs que amam os números e que cuidam bem da contabilidade. Eles fazem para Jesus. Tem uma empresa de auditoria, que a auditoria deles custa entre 10 a 15 mil reais, e eles fazem de graça para o Serene, porque eles amam Jesus. Cara, é lindo de ver. É o serviço que eles prestam. Então, nesse sentido, você percebeu, tem muita coisa a ser feita aqui. Tá? Agora, se nós não temos essa conexão aqui, o que vai acontecer? Barulho. Já viu aquele catavento que está sem o leme? Tu já viu ou está falando 5 minutos? 5 minutos. Tá. Você já viu aquele catavento que está faltando uma hélice? Ele até dá uma mexida, mas só faz barulho, né? Aqui, se nós não temos esse eixo que nos conecta, nós vamos estar bagunçados. Então uma turma fica lá fazendo diaconia, a outra turma lá fica fazendo evangelismo. Não, a gente tem que estar conectados, porque nós somos comunidade. E o que nos conecta é a relação com o nosso Senhor. Então isso aqui para nós seria assim uma forma de ser comunidade, integrados nessa relação com Deus, e nesse eu, nós com Deus aqui,
com a pessoa que não conhece o Evangelho, com aquele que está sofrendo, com os irmãos na fé. E essa é a dinâmica de uma comunidade viva e de uma comunidade sólida, consistente. E desejo que assim nós possamos nos tornar a serviço para todos. Discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo respondem com o serviço. Respondem à revelação de Deus com a comunhão, com a oração. Mas eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quer dizer, à disposição, Senhor, eu quero estar a teu serviço. Para que a vida seja cuidada. Para que haja salvação eterna e para que a vida aqui seja cuidada. Porque Deus não abandonou este mundo. O Pai, o Criador, ama o mundo. Ele ama a sua criação. E Ele quer cuidar do ser humano, mas Ele cuida através de nós. Ele escolheu a nós para cuidar do outro. E aí a vida é preservada. Até que Ele volte. Amém?